Olá, pessoal. Eu já de antemão gostaria de agradecer a participação de vocês, a todos aqueles que estão aqui prontos a ouvir um pouco sobre esse tema que eu coloquei no título, que é buscar a sua autenticidade. É um tema que nos dias de hoje a gente percebe que não é muito praticado. Eu cheguei a esse título através de uma palestra que eu participei, né, virtualmente, de uma filósofa brasileira, uma professora filósofa, Ana Maria Galvão, e onde ela cita que hoje essa busca desenfreada a gente pode dizer da sociedade como um todo, mas particularmente de uma grande massa da população que vive através do mundo virtual, através da internet, que anseia, que busca, né, constantemente por aprovações, e essas aprovações hoje elas têm um nome que significa o like. Então essas pessoas elas possuem uma habilidade rápida e rotineira de copiar muitas falas, gestos e posicionamentos através da internet. É bem verdade que hoje nós vivemos numa sociedade em que nada se cria, tudo se copia. E é muito engraçado porque na minha adolescência eu ouvi muito uma frase que hoje eu não sei ainda exatamente quem é o autor, mas vou escrever aqui embaixo. E essa frase dizia o seguinte: copiar para criar, criar para competir e competir para vencer. Certamente o autor tratava dessa frase como uma maneira de buscar o ensinamento para conseguir uma vitória. E não necessariamente conseguir aparecer para o mundo ou ter uma aprovação do mundo. E hoje o que a gente vê através do mundo da internet, do mundo virtual, é que essa busca de aprovações, ela se dá por meio da rede social, óbvio, né? É muito fácil você abrir hoje uma rede social e encontrar diversas pessoas simplesmente fazendo um copia e cola. Esse copia e cola ele é nada mais, nada menos do que o que poderia se chamar de um plágio no meio artístico, uma cola num âmbito de prova. Mas eu acho que nessa questão, o que mais me chama a atenção é exatamente a forma como é muita informação copiada e sem uma prévia análise. Então, por exemplo, a gente é bem possível, né? Hoje, até mesmo no próprio aplicativo de mensagem, no WhatsApp, você encontra ali: este arquivo está sendo enviado em grande quantidade. É uma mensagem mais ou menos assim, né? Que aparece. Porque ele já foi compartilhado por milhares e dezenas de milhares de pessoas. Ou seja, ele simplesmente não foi analisado por alguém. Ele chega até o seu telefone, até a sua rede social, porque ele já rodou muitas pessoas e elas estão compartilhando, às vezes sem ao menos estudar a veracidade daquela informação. E essa cópia, né, a princípio de uma informação, ela pode causar, às vezes, até constrangimentos. A gente já viu aí que, pela internet, a falta da informação ou a informação errada por meio de cópia de informação já ocasionou morte de pessoas, de brigas, enfim. Mas o que mais eu acho que preocupa hoje, a nível da sociedade, é que em âmbito dos jovens como um todo. Porque hoje os jovens, eles já, na grande maioria, a gente pode falar na grande maioria, é que eles não estão mais buscando um conhecimento.
Eles não estão buscando mais informação, porque a informação chega muito rápido. Só que essa informação não necessariamente é uma informação correta. E por que a autenticidade ela tem a ver com isso? Com a cópia de informação, de uma mensagem? Porque a pessoa ela ser autêntica é ela ser formadora da sua própria opinião e não necessariamente ser teleguiada por informações de outras pessoas. É claro que quando a gente se baseia em algo, quando a gente se baseia em algumas informações, a gente está buscando mais opiniões, mais informações para que possa tomar uma decisão. Essa decisão, às vezes, pode ser pura e simplesmente de passar adiante uma informação. Geralmente, nas minhas redes sociais, eu transmito depois de ter analisado se, primeiro, hoje em dia é difícil você saber se um vídeo ele é real ou não, por conta da informação artificial, da tecnologia tão avançada que a gente tem, das IAs. Segundo, que aquela informação ela já foi retransmitida diversas vezes, que talvez você não vá nem atingir mais um novo público, porque o seu meio social todo ele já foi atingido. Então, a autenticidade neste caso é exatamente buscar um foco que você consiga analisar pessoalmente, individualmente e imparcialmente aquela informação. E a tomada de decisão sua, ela vai ser pautada exatamente nessa análise. E não pura e simplesmente porque um influenciador seu disse que acredita ou disse que vai fazer. Não é necessariamente esse o aspecto. Não é necessariamente essa a conduta que deveríamos ter. Mas é muito simples ver na sociedade de hoje que não temos mais esse papel. A autenticidade hoje, uma pessoa ser autêntica, ela simplesmente destoa da sociedade. Aí fica parecendo uma ovelha negra diante de todas aquelas ovelhas brancas. E certamente essa pessoa ela será julgada. E acontece que essa pessoa que tem uma análise um pouco mais apurada, às vezes ela nem o faz com receio desse julgamento. Eu, por exemplo, eu já passei por algumas situações como essa. O fato de você ter que se calar diante de contradizer algumas pessoas porque simplesmente você discorda daquela opinião, não soa ser autêntico, soa ser contrário hoje em dia. Porque as pessoas elas cheiram como uma pessoa contrária à sua opinião. E quando na verdade você apenas precisa ser autêntico com relação à sua opinião, ainda que seja ser contrário. Isso tudo impacta numa comunicação, impacta na maneira como as pessoas te veem. Porque, veja bem, se você discorda de uma opinião e você é autêntico por isso, demonstra a tua autenticidade por analisar uma questão e se posicionar contra ou a favor daquela situação, simplesmente você pode ser julgado. E isso vai acontecer. Aí vai depender do seu poder intelectual e de conhecimento de saber conduzir esse julgamento. A ideia aqui é exatamente passar uma questão de que a sua autenticidade ela deve prevalecer, porque afinal de contas é a sua opinião. E a sua opinião, ela sendo pautada em conhecimentos, fundamento, fatos e estudo, com certeza ela não vai falhar. Esse foi só um pouquinho da abrangência que eu gostaria de trazer para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que tenha passado a mensagem da melhor forma possível. A minha ideia aqui é trazer dentro da esfera
do tripé da vida, que eu considero, alguns posicionamentos que eu já adquiri ao longo de toda a minha vida, tá bom? Então eu agradeço a você, eu espero revê-la num próximo vídeo. Até mais, fique com Deus.